Você quer pintar sua casa, seu comércio aí, mas está morrendo de medo de ter dor de cabeça, de contratar um pintor que vai te dar aquela dor de cabeça danada, então não sabe nem onde procurar um pintor bom? Então, eu sou Fernando Freitas e no vídeo de hoje aqui eu vou te ensinar como contratar um pintor verdadeiramente profissional, beleza? Então, bora lá! Olha só, eu tô aqui diretamente da minha obra, tá? Tô saindo dela aqui agora. E eu parei um pouquinho para poder gravar esse vídeo para você aí que está querendo pintar a sua casa também, mas está com medo de ter dor de cabeça e porque obra no Brasil ainda é uma dor de cabeça muito grande para a maioria das pessoas, né? Só que deixa eu te falar, tem um jeito sim de você contratar pintores realmente profissionais que vão te entregar um serviço de qualidade, tá? E não vão te fazer ter dor de cabeça, que é o mais importante, né? Então, esse canal aqui não costuma ser para clientes finais, mas eu sei que o pessoal me assiste. Então, eu vou te falar aqui primeiro onde você vai encontrar pintores. A maioria das pessoas, quando procuram pintores, elas ainda procuram por indicações, né? Só que às vezes as indicações, nem assim as indicações são tão boas assim. Então, eu vou te falar um método aí para você conseguir filtrar e chegar no final com um profissional que vai atender realmente aí às suas necessidades, beleza? Então, se você não tem nenhuma indicação, não tem ninguém de confiança, existem várias formas de você procurar um pintor aí. Páginas coloridas da Coral, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Lá tem o cadastro de diversos pintores que passaram por treinamentos da Coral no site deles lá, né? Na Academia Coral, isso quer dizer então que um pintor que eu procurei lá, eu achei lá, ele é um bom pintor, eu posso ter certeza que ele não vai me dar dor de cabeça? Não, entendeu? Lá é um lugar que você vai conseguir ter uma probabilidade de achar um pintor legal, mas assim, mesmo assim, você tem que tomar diversos cuidados aí para poder contratar um pintor profissional que não vai te dar dor de cabeça, tá beleza? Então, beleza, você vai lá, entra no Páginas Coloridas ou entra no Instagram, já tem vários pintores divulgando trabalhos deles já no Instagram e faz um filtro, começa a filtrar ali aqueles que você acha que tem uma apresentação melhor, aqueles que você, sei lá, te passa mais confiança. Já dá para fazer um filtro bem legal. Olha o nome do cara, talvez, e vai no Facebook dele. Vai na mídia social dele, pesquisa realmente ele, vê o que ele está postando, qual que é a postura dele, se ele se posiciona como um profissional de pintura mesmo ou não. Nisso você já consegue fazer um filtro bem legal, tá? Usar o celular que está na palma da sua mão todo dia aí. E é uma ferramenta muito poderosa para isso, beleza? Aí você fez esse filtrozinho legal e aí você vai chamar o cara, liga o cara para ele ir na sua casa. Tá? Só na ligação ou então na mensagem do WhatsApp, hoje muita gente manda mensagem pelo WhatsApp, né? Só aí você já consegue também sentir, né? Como é que é o papo desse cara, como é que é o papo desse profissional, pode ser uma mulher também, né? Ele vai te passar confiança e tal, e se ele vai ter compromisso de marcar um horário com você certinho e tal. É sempre bom todas as etapas você já ir filtrando e vendo já, tá? Para você não ter dor de cabeça lá no final. E aí, beleza, marcou um orçamento com o pintor, ele foi na sua casa, beleza? Eu sei que você, como cliente final aí que quer pintar, você não entende nada de pintura. Às vezes, se você assiste o meu canal aqui, você pode entender uma coisinha ou outra, mas assim, via de regra, pessoas que estão procurando contratar pintores não entendem absolutamente nada de pintura, zero. E aí, é até um conselho que eu dou. Pesquisa um pouquinho, entendeu? Pesquisa um pouquinho, tem muito material bom, tem muito material ruim também, tem que saber fazer esse filtro aí do que é bom, do que não é. E chama o pintor para ir na sua casa. Observa a apresentação dele, observa como ele se comunica com você, observa se ele tem confiança naquilo que ele fala, tá? Porque se o cara, primeiro, se ele não tem confiança, quer dizer que ele não tem certeza daquilo que ele está falando. Então, a primeira coisa que você tem que ver é a confiança. E confiança não é tudo também, tá? Apesar da confiança, um truque muito legal que eu sempre gosto de fazer também quando eu vou orçar outros serviços, outras coisas, eu pergunto tudo para o profissional. Eu explico, né? Mostro tintim por tintim o que eu quero que seja feito, né?
quais são as minhas expectativas, e aí eu começo, aí o profissional me fala, não, beleza, não sei o que e tal, e aí eu começo a perguntar para ele, entendeu? Eu falo assim, nessa parede aqui, o que você acha que precisa ser feito? Aí você mostra assim, 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 e escuta o que o cara está falando com você. E aí fala assim, ah tá, mas qual que é o tipo de tinta que você acha que é a melhor tinta para a gente usar aqui? E aí escuta ele, entendeu? E aí, o muito legal quando ele falar as coisas para você, você pergunta assim, mas por quê? É uma coisa que às vezes muitos profissionais vão ficar puto, mas eu tô pensando agora no seu lado como cliente, tá? Por que é legal você sempre perguntar por quê? Igual criança, sabe? Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque se o cara te souber explicar o porquê das coisas, significa que ele realmente é um especialista, que ele realmente entende o seu problema e ele sabe quais são os melhores materiais, os melhores processos para resolver a sua situação no caso, né? Eu, pelo menos, quando vou fazer as minhas visitas, né, de orçamento, eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. E às vezes, quando o pintor é realmente profissional, e como ele entende de pintura e ele é um especialista de verdade, ele começa a perceber coisas que nem você como cliente tinha percebido ainda, entendeu? Às vezes você quer pintar, você quer usar uma tinta X, só que o profissional, pela experiência dele, pela bagagem dele, pela informação técnica que ele tem, ele fala assim, não, essa tinta aqui não é a melhor. E aí você pergunta, mas por que não é melhor? E aí cabe ao pintor falar para você, tintim por tintim, por que não é e tal. E aí, depois que ele te explicar todos os porquês, adivinha, você pode pesquisar no Google. Você pode pesquisar ainda para ver se realmente, você pode pesquisar no site dos fabricantes de tinta, olhar boletim técnico de tinta e tal, e você pode ver se realmente aquela pessoa, aquela informação que aquele profissional te passou, se ela realmente confere, se ela realmente está legal. E aí, beleza, você chamou um cara, ele foi lá, você perguntou os porquês, porque se o cara não souber falar porquê, se ele não tiver confiança, se ele ficar olhando para o chão, se ele não tiver uma apresentação legal, isso pode ser indícios que você possa ter uma dor de cabeça depois, tá? E se possível, ver se consegue ter referências dele em algum lugar, entendeu? De clientes antigos, alguma coisa e tal, que ele consiga trazer para você, porque é sempre bom ter referências, tá? Mesmo que tenha apresentação bem legal e tal, hoje eu uso o meu Instagram, por exemplo, como um portfólio dos meus serviços. Os meus clientes sempre vão lá, comentam nas fotos e tal. Isso é um tipo de referência, né? E aí, beleza, você foi lá, conversou, filtrou bem e tal. Não faça apenas um orçamento, nem 2 orçamentos. Faça, sei lá, 3 orçamentos, 4 orçamentos. Por quê? Porque preços na pintura, infelizmente, variam demais da conta, variam muito. Às vezes, vamos supor, eu poderia ir na sua casa e fazer um orçamento de 10 mil reais e chegar um outro pintor e fazer um orçamento de 5, 4 mil reais. E aí você me pergunta assim, porra, por que a diferença de preço é tão grande assim? E aí você, como cliente, tem que ter um feeling, tem que saber filtrar as coisas, tá? E conversar. Vamos supor que o cara de 5 mil não te passou firmeza nenhuma. E o cara de 10 mil já é um cara mais profissional, te passou firmeza, mas mesmo assim você ficou encucado. Por que o preço é tão diferente? Chama o pintor e pergunta para ele aqui, mas por quê? Por que o preço está tão diferente assim? E aí, de novo, cabe ao profissional te explicar o porquê. Porque assim, existem processos a serem feitos, né? Que às vezes quem não é profissional não faz esses processos corretos e o cara está simplesmente preocupado com a estética da coisa. Ele não está preocupado com a durabilidade, porque eu não sei se alguém já te contou, mas a tinta tem 2 funções principais. A primeira função, que com certeza você já sabe, que é a função estética, que é só realmente assim, deixar o ambiente bonito, né? Tá vendo? Essa aqui é a função estética, é o que você está vendo ali, né? E a segunda função, que é a função que muita gente esquece, tanto os pintores quanto clientes finais esquecem, que é o quê? A função de proteger. A tinta, cara, tem tanta tecnologia dentro de uma lata de tinta para ela, assim, proteger o seu imóvel, o seu bem por muitos anos. O esmalte sintético premium, por exemplo. A garantia que o fabricante te dá é de 10 anos de proteção.
Só que para você ter essa garantia de 10 anos de proteção, tem que ser feito o processo correto, a preparação correta. Não é simplesmente chegar e jogar a tinta lá por cima, entendeu? Um profissional sabe distinguir os processos corretos de apenas jogar a tinta por cima. E às vezes é por isso que o preço de um profissional é tão diferente do outro, porque o cara que vai fazer o processo correto demanda muito mais trabalho, além de demandar mais trabalho, mais força mesmo, né? Demanda também o cara saber, o cara ter estudado isso, entendeu? Então é um conhecimento que também tem valor, porque é muito mais barato para você, cliente final, pagar mais caro, só que ter uma durabilidade de 10 anos. Vamos supor, vamos fazer a conta de 10 mil reais aqui. 10 mil reais em 10 anos, tá? Agora vamos supor que o fulano deu orçamento ser de 5 mil, só que ele vai diluir errado, ele não vai preparar correto, e uma pintura que era para durar 10 anos, em 2 anos ela está estourando. E daqui 2 anos você tem que gastar mais 5 mil, e daqui 2 anos você tem que gastar mais 5 mil. Então coloca isso no tempo, entendeu? 10 anos, na minha pintura, no meu orçamento com o processo correto, o meu que eu falo num pintor profissional, você vai gastar 10 mil reais, beleza? Agora pega esses mesmos 10 anos, pintando de 2 em 2 anos, você vai gastar o dobro, você vai gastar 20 mil reais em 10 anos, entendeu? Então uma coisa que você tem que conversar com o pintor e saber se ele entende dos processos e tal, é porque a pintura tem essa função de proteção também. E aí, como eu disse, você tem os seus orçamentos, um muito barato, um muito caro e uns no meio ali assim. Procura conversar com o profissional e saber. Porque, sinceramente, para você, e aí é uma coisa que eu falo que assim, você que está procurando uma pintura realmente profissional, valorize o pintor que é realmente profissional, tá? Por que eu estou falando para valorizar? Não porque simplesmente eu acho que nós temos que ser valorizados, porque sim, nós temos que ser valorizados, porque saber os processos corretos demanda muitos anos de trabalho, fazer atender você aí, cliente, com, sei lá, atender da melhor forma, entendeu? Sendo cortês, não te dando dor de cabeça, com uma obra limpa, organizada, tudo isso tem valor, sabe? Então, assim, quando você encontrar um pintor que seja realmente profissional, dê valor ao trabalho dele e pensa nesse valor no tempo, no decorrer do tempo, entendeu? Porque, às vezes, o barato acaba saindo muito mais caro. E eu, como entro em obras de altíssimo padrão, como é essa obra que eu estou aqui agora, que só essa sala aqui tem mais de 60 metros quadrados, cara, a gente fica vendo cada pintura mal feita, cada processo mal feito. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes, você que é cliente final não consegue enxergar o valor da mão de obra realmente profissional. Beleza? Então, eu acho que eu consegui cobrir mais ou menos aí. Primeiro, procure profissionais através de indicação, através do Instagram. Dica, procura hashtag Clube do Pintor Profissional, que vocês vão ver o nível de pintores profissionais que tem pelo Brasil aí. Páginas coloridas. Já começa a fazer uma filtragem, entra no perfil do cara, pesquisa, busque referências e na hora que ele for fazer uma visita na sua casa, preste atenção na confiança, na apresentação, se ele realmente entende o que ele está falando e pergunte os porquês de tudo, beleza? Então é isso aí. Espero ter te ajudado aí a contratar um pintor profissional para a sua próxima obra aí. E se você seguir esses passos, se você tiver critério, cuidado e valorizar o cara que é realmente profissional, tenho certeza, você não vai se arrepender, beleza? Então, cara, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, porque aqui eu deixo muitas dicas de pintura e tal, que às vezes pode ser uma fonte de pesquisa para você na hora de contratar o seu próximo profissional, beleza? Então a gente se vê. Valeu!